Fala, galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Hoje foi dia de decisão da Copa do Mundo Feminina. Espanha 1, Inglaterra 0. Um jogaço de bola da altura do confronto, da altura de uma final, da altura da nossa expectativa e da altura dessa Copa do Mundo, né? Que em todas as fases teve grandes jogos e na decisão não foi diferente, né, Carla? Com toda certeza. Eu acho que até foi um pouco surpresa, né? Essa campeã. Muitos colocavam a Inglaterra como a grande favorita, até pelo time, pelo elenco que teve. E aí a gente teve uma Espanha, né, que prezou, a gente sabia desde o começo, prezou pelo domínio, pela posse de bola, mas assim, de modo geral, foi um jogaço digno de final de Copa do Mundo. Pois é, antes de começar a falar um pouco sobre essa final, Carla, vamos passar rapidinho as suas impressões sobre a disputa de terceiro lugar que a gente teve no sábado. A Suécia derrotou a Austrália por 2-0. A gente brincou de palpitar aqui, né, antes do jogo. Apesar da gente torcer para a Austrália, você tinha razão. Deu Suécia, terceira medalha de bronze para elas, né? Exatamente. E teve gol da Rolfo, hein? Pois é. É, foi assim um jogo que a Suécia ela foi realmente para conseguir, né? Eu acho que é a quarto bronze dela em Copa do Mundo. A Austrália eu acho que um pouco fragilizada, até pelo time que tem, eu acho que chegou muito longe também. É um time foi muito longe, foi muito bem, foi a melhor campanha até o momento. E uma Suécia que fez o jogo parecido com o que fez com o Japão, né? Anulando ali as principais peças da Austrália e conseguindo ali ser efetivo, principalmente na bola parada, né? No caso da Rolf, que fez de pênalti, e, e conseguindo, né, a vitória em mais um terceiro lugar. Pois é, na Suécia sempre muito forte. Eu só esperava um pouquinho mais da Austrália, né? Eu esperava que fizesse um jogo um Eu pouco mais também. equilibrado. Acabou que ficou sem medalha, mas está de parabéns também, né, a Austrália. Fez bonito aí em casa nesse Mundial. Agora sim, falando um pouquinho da final, né? Começando com as escalações, Carla, vamos devagar, que a gente tem bastante coisa para falar. Escalações que foram pauta, inclusive, no nosso último vídeo. A Inglaterra veio com o mesmo time da semifinal, aquele 3-5-2, inclusive a Lauren James de volta a estar à disposição depois de cumprir 2 jogos de suspensão, porém no banco, né, como a gente já previa. E a Espanha veio com mudanças nessa nas semis. A Putellas foi titular no meio. Na final, a opção foi pela camisa 10, né? Hermoso à esquerda do meio e não como falsa 9. Isso porque no comando do ataque, a Salma Paraiuelo começou o jogo em tese como centroavante, mas caindo bastante ali pelos lados, sobretudo pelo lado esquerdo, né, cara? Sim, sim. Acho que a escalação era uma das dúvidas da gente. Acho que a Tune ali era, que no caso, no lugar da James, era uma dúvida também, mas vendo como a Sarina funciona, como ela coloca seu time em campo, era mesmo assim impossível ela colocar a James voltando agora para o jogo, mesmo ela ter sido feito, né, uma Copa do Mundo muito boa antes da suspensão. E a da Espanha, eu acho que para a gente era um pouco surpresa, né? A gente não sabia se a Paraguai ia entrar mesmo, se ela ia ser mais uma peça ali de impacto para colocar no segundo tempo, a gente né, não sabia como também a Inglaterra ia se portar. Mas, assim, foi bom, acho que foi uma escalação muito boa. Como você falou, a Paraguai, ela entrou ali em tese como central, mas foi caindo dependendo do jogo, da velocidade dela também, foi explorando ali também junto com a Carmona ali pelas laterais. Então, assim, foi um jogo bem interessante, uma escalação muito boa, né, visto para o jogo. Acho que a Alexia não deveria nem ter entrado no outro jogo. Acho que ela não está na melhor, né, melhor fase, no caso, questão físico mesmo, né? Ela voltou de uma lesão, teve poucos minutos no Barcelona na temporada, e aí veio para uma Copa do Mundo tentar, né, jogar, mas não foi muito abaixo, né? Mas isso é até explicável, a gente pode ver pela Flanquer também, né? Questão física, mas a gente sabe que essas jogadoras, assim, no seu 100%, elas são incríveis do mesmo modo. Mas gostei da escalação das duas, eu acho que era isso mesmo, era basicamente isso. Você lembrou da Kerr, né? Para comparar com a Alexia, a gente pode comparar também com outras duas personagens que não foram titulares de suas seleções e que podem até estar se despedindo, né? A Marta certamente está se despedindo e a Megan Rapinoe também nos Estados Unidos não foram titulares absolutos. Na verdade, frequentaram muito mais o banco, vieram muito mais, né, da reserva. E aí agora fica a dúvida, né?
principalmente a Rapinoe. A Marta ela já declarou que não vai estar na próxima Copa do Mundo. Vamos ver aí por quanto tempo a gente ainda vai ver algumas dessas jogadoras veteranas, a Renard também, que foi titular na França, se ela vai continuar defendendo a seleção dela. Mas vamos analisar aqui um tempo de cada vez, Carla. Eu achei um primeiro tempo bem mais afeição, né, do jogo que gosta a Espanha do que a Inglaterra. Mais posse, empurrando as adversárias para trás, que chegavam bem mais no contra-ataque, chegaram a acertar o travessão, né, num chute da Hemp, mas quem abriu o placar foi a Espanha, né, com a Olga Carmona, fez uma dobradinha muito interessante ali quando a Paraíso caía por lá, se apresentou chutando cruzado, numa inversão de jogada, ela subiu e assim como fez, né, o gol da classificação para a final, também subiu para aproveitar as costas da Lucy Bronze, que a gente também chamou a atenção na prévia, uma lateral, uma ala, na verdade, que sobe bastante, deixa muitos espaços do primeiro tempo, o caminho das pedras, perdão, estava sendo muito mais ali as costas da Browns, né? O lado direito da defesa da Inglaterra. Sim, sim. Eu não sei se eu cheguei a mencionar no outro vídeo que a gente fez, mas a Bronze ela é muito ofensiva, né? E às vezes ela peca muito nessa parte defensiva. Você pode ver que ela tenta levar ali pelo meio a bola, ela perde a bola e ela simplesmente para, Não ela não recompõe. volta para marcar, não recompõe. Então, isso foi um erro, né? Porque aí você deixou espaços ali, a Carmona foi, inclusive eu acho que foi a Tereza que desarmou, não lembro muito bem, mas fez um passe incrível para a Carmona e aí faz o gol, deixa esses espaços, e aí é final de Copa do Mundo, né? Não pode acontecer isso. Não tem como acontecer isso, senão perde o título, como Pois é. aconteceu com a Inglaterra. No detalhe, sai o gol, né? E sai o gol até relativamente cedo na eliminatória. Principalmente que Sim, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, o jogo se estendeu bastante, né? Por conta de pausas, acréscimos e tudo mais. Até no próprio primeiro tempo a gente teve um acréscimo bastante dilatado, mas o placar meio que foi construído cedo, mas não sem antes outros fatos importantes no jogo acontecerem, né? Por exemplo, a Inglaterra voltou do intervalo com duas alterações importantíssimas, né, para o bom ornamento do jogo. Entraram a Kelly e a James nos lugares da Daly e da Russell. Eu me surpreendi muito pela saída, principalmente da Russell no intervalo. A Daly, a gente sabe, não é uma lateral, mas faz a função de ala. A opção pela Kelly, que é uma ponta, foi para deixar o time um pouco mais ofensivo, ela que entrou jogando pela ponta direita, e isso implicou numa mudança de sistema tático, né? A Greenwood, que era uma terceira zagueira pela esquerda, foi fazer a lateral numa linha de quatro, e a James entrou pela ponta esquerda. Com isso, a Tune ficou como meia por trás da Hemp no 4-2-3-1. Te agradou essa mudança promovida pela Sarina no intervalo, Carla? Assim, a Sarina, ela é perfeita, né? Eu acho que é suspeita para falar, porque eu gosto muito das mudanças, da visão de jogo que ela tem ali durante a partida. Só que eu acho, inclusive eu vou com você, eu fiquei surpresa da Russo ter saído. Eu não entendi muito por quê, porque para mim é uma jogadora ali essencial, que é bem decisiva também. Então, eu não sei se mudou tanto o jogo, visto que a Espanha continuou ainda a explorar a posse de bola. E de verdade, eu esperava um pouco mais nesse sentido da Inglaterra, de incomodar a Espanha. Então, não sei se foi tão efetivo, porque não atrapalhou, não machucou em nenhum momento a Espanha, essa posse de bola. Ela estava muito segura realmente do que ela estava fazendo. Então, não sei se me agradou, ainda mais por tirar a Rússia. Eu ainda ficaria com a Rússia ali. Pois é, eu acho até que a ideia da Sarina foi assim, incomodar a Espanha tirando a bola dos pés dela. Ela se sente mais desconfortável quando não tem a posse. Só que ao mesmo tempo você meio que expõe, né? A defesa, porque você tem uma jogadora a menos para defender, é uma zagueira jogando ali como lateral, por mais que ela seja rápida. A gente pode até falar, teve um lance até muito bom dela desarmando, dando um carrinho por trás, se recuperando de um lance que ela estava correndo atrás da adversária, e fez um carrinho, fez um desarme perfeito. Mas ainda assim, você tem uma jogadora a menos para defender numa proposta que você, em tese, está correndo atrás do resultado, Sim. né? Você está perdendo o jogo, você meio que expõe a sua defesa. Então, nesse sentido, não me fez muito sentido, né, a troca, apesar da intenção ter sido boa. E eu também não tiraria a Russo, né? Porque eu cansei de elogiar a Russo aqui, né, ao longo da Copa, para mim, é uma das melhores, se não a melhor, foi a melhor jogadora da Inglaterra no Mundial. Enfim, eu fiquei decepcionado com a saída da Russo no intervalo, mas, enfim, a resposta do técnico da Espanha foi tirar a Redondo, né, que é a ponta direita, né, da Espanha,
e pôs a Hernandes, que é uma lateral até mais defensiva no lugar, para poder marcar ali a James, que entrou realmente jogando, fazendo boas dobradinhas ali também na esquerda. Praticamente no lance seguinte dessa alteração, a Espanha teve pênalti, né, a seu favor, mão na bola da Keira Walsh. Lance até fácil de apitar, né, Carla? Mas o VAR ficou muito tempo analisando ali o lance, demorou bastante, esfriou o jogo, mas o penal foi confirmado, a Hermoso foi para a cobrança e a goleira Mary Herbst acabou defendendo. E a Herbst, não só no pênalti, mas ela foi, assim, quando precisou dela. Eu acho que a Inglaterra, em alguns momentos, ela poderia levar mais gols, até pela pressão que a Espanha estava fazendo em alguns momentos do jogo, só que a Herbst, ela foi muito fria, né? E no pênalti você vê, ela olha diretamente ali para a Hermoso já vai virando o olho assim para não, né, dar ali de cara, porque ela é realmente muito fria. E assim, bateu mal para mim, na minha opinião, bateu mal. E aí ficou mais fácil para a Herpes pegar, mas também a frieza da Herpes ali, naquele momento, cara a cara, é fora assim de curva. E que catimba da Bronze também, né? De ficar ali no ouvido dela. Não, tá, a bola não tá na marca. Exatamente, a Bronze também funcionou, deu certo. Entrou na mente ali da Hermoso, né? Que foi quem bateu o pênalti. Da Hermoso. E aí ela acabou desconcentrando, bateu, acho que até telegrafou a cobrança, né? Quando você vai correndo assim em diagonal pro lado que vai bater a bola, sendo que é a perna direita, você meio que mostra pra goleira, né, onde você vai bater, e ela bate e comemora. A gente tinha até a impressão de que a Inglaterra ia voltar pro jogo, mas que nada, né? A zagueira da Espanha, a Codina, se machucou no lance seguinte, o jogo parou mais uma vez, substituição, entrou a Ivana Andrés no lugar dela, e depois mais uma paralisação para o atendimento da Greenwood, que teve um sangramento no rosto, né? Teve uma disputa ali com a Parawell, se não me engano foi o joelho dela que bateu, ou o cotovelo, né? E aí acabou a parte aqui de trás da costa, acho que que ela foi, a ela estava de costas subiu, né, e ela foi. Pois é, aí teve um sangramento e acabou que ela ficou realmente sendo atendida durante bastante tempo. A gente já estava na expectativa ali de quanto de acréscimo que ia ter o jogo, porque a bola praticamente não rolou. Com dois atendimentos, né? Duas paralisações. Um VAR que também demorou mais do que deveria, porque era um lance bem fácil de aplicar, todo mundo tinha visto ali que a Walsh tinha metido a mão na bola com intenção. Mas eu não sei se a Carla concorda, né? A Espanha sempre teve mais próxima de marcar o segundo gol do que a Inglaterra de empatar na segunda etapa, na minha opinião, né? Mesmo com a troca da Tune pela England, né? Que é uma centroavante mais Não, paradona. concordo totalmente. Eu acho que, como a gente estava falando, a Espanha, ela ia prezar pelo domínio. A questão era que assim, a Inglaterra também preza pela posse de bola, só que é uma posse de bola assim, talvez mais equilibrada. A Espanha é um pouco mais excessiva, né? Ela precisa da posse de bola. Eu acho que a Espanha, na verdade, entendeu que a posse de bola é a única maneira dela fazer o gol e também de não precisar ativar a parte defensiva dela, que não é boa. A gente Correr precisa para falar, trás, né? não é boa. Nem ofensivamente, fazendo construção ali, saída de bola, não é interessante. Então, o que eu acho que pensaram, pós de bola é o que a gente precisa fazer. E aí, como eu falei, como elas fizeram com a Suécia, recuperaram a bola rapidamente, não deixava as inglesas avançarem tanto, já pegava e saía em contra-ataque em velocidade. A gente viu vários lances assim. Então, eu acho que foi isso, foi muito difícil. Eu estava querendo entender muito a proposta da Inglaterra. Eu não consegui, eu acho que passei o jogo inteiro tentando entender o que elas estavam fazendo, que elas, assim, porque na minha opinião, no que eu pensava, elas iriam pesar também pela posse de bola. Inclusive, nos primeiros minutos, a gente vê uma briga ali pela posse de bola, só que aí a gente começa a ver uma Espanha mais dominante, né, na posse, e aí uma Inglaterra tentando tirar essa posse, fazendo ligações diretas. Mas, assim, não consegui entender se era realmente a proposta dela fazer essas ligações diretas, porque algumas vezes nem estava funcionando, ou realmente, sei lá, eu realmente não entendi a proposta ali da Sarina mesmo com as substituições. Entendi o porquê ela substituiu, mas não funcionou tanto quanto deveria. Né? E como você falou, eu acho que o treinador da Espanha também deu respostas às substituições da Sarina que foram efetivas de certa maneira, porque não conseguiram alcançar o objetivo que era fazer o gol, era empatar o jogo. Mas Pode falar, pode completar. Não pode falar. Não, eu ia fazer uma pergunta, né? Que na verdade surgiu
enquanto eu ouvi a sua resposta, você disse que não entendeu a proposta da Inglaterra. Você acha que você não entendeu porque a Espanha não deixou a Inglaterra jogar? Ou porque a Inglaterra estava meio que perdida e não sabia o que fazer? Eu acho que é uma consequência da outra. Eu acho que a Espanha não deixou a Inglaterra jogar, e aí a Inglaterra começou a ficar confusa, porque acredito que a proposta delas, acredito eu, que era tirar a posse de bola. Não conseguiram tirar a posse de bola, como eu falei para você. Aí teve as ligações diretas que não estavam funcionando. Então, é difícil, porque aí coloca uma jogadora ou outra, as coisas elas não funcionam de qualquer forma. Então, assim, a Espanha não deixou jogar e, consequentemente, a Inglaterra ficou perdida ali. Acho que tem um norte ali, tem uma proposta que estava realmente funcionando. Realmente. E aí o árbitro deu 13, a árbitra, né, no caso, deu 13 minutos de acréscimo. Achei até econômica, né? Podia ter dado mais ali, uns próximo dos 20 minutos, pelo tempo que o jogo ficou parado, foram 3 paralisações, como a gente disse. E aí, nos acréscimos, foi que entrou a Putelhas, né? No lugar da Caltender, para ajudar o time a manter um pouco mais a posse. E a Inglaterra só foi ensaiar uma pressão final ali nos 3 últimos minutos de acréscimo, quando conseguiu uma sequência de bolas alçadas na área, numa última chance, um escanteio, onde até a goleira, né, foi para a área, mas a Copa termina nas mãos, né, da Catacol. E foi isso, Espanha campeã mundial. Eu até acertei o placar, mas errei o lado, né, Carlos? Você acertou aí os dois palpites. Eu mirei no ninho e errei o passarinho. Diferente de você que palpitou que daria Espanha e deu Espanha. Até que enfim, viu? Porque eu passei a Copa do Mundo inteira dando palpite em um time e o time perdia. Eu falei, meu Deus, eu acho que eu não entendo de futebol mais, porque não é possível. Mas eu acho que é muito por conta dessa Copa ser, assim, surpreendente. Tão Eu acho que foi uma surpreendente, né? Copa surpreendente. Eu acho que o fator também é não só tecnicamente, taticamente, estratégia, mas foi muito a explosão. Eu acho que Copa do Mundo é isso. É muita explosão. Tem que estar no jogo certo, no momento certo. Uma coisa que a Suécia fez bastante, né? Teve jogo, por exemplo, que deu certo taticamente, tem jogo que foi mais explosão, como acho que Estados Unidos, principalmente da Manzovic, que fez assim defesas incríveis, mas aí que não funcionou contra a Espanha. Então, acho que esse tipo de explosão, como a Colômbia teve também, claro que tem todo um trabalho, só que tem que ter uma garra, tem que ter uma explosão, porque é uma competição ali curta, né? Então, acaba também tendo isso. Pois é, né? Números finais do jogo, Carla, 13 finalizações da Espanha, nem foram tantas assim, né? 5 no alvo, contra 8 da Inglaterra, 3 no alvo, 58% de posse de bola para a Espanha, 42% para as inglesas. Primeira derrota da Sarina Wiegman à frente da Inglaterra, e que hora para perder, né? Justo na Nossa, final da Copa do Mundo, a justo na segunda final. final seguida dela e o segundo vice. Então brilhou aí a estrela do técnico espanhol, né, o Jorge Bilda, que fez as mudanças certas ao longo da Copa, não ficou refém da Alexia, 2 vezes melhor do mundo, e que foi muito mais reserva do que titular ao longo do Mundial, pelos motivos que você já disse, né? Ela chegou à Copa machucada, era a dúvida, nem se sabia se ela ia jogar. Ela que vinha entrando mais nos segundos tempos das partidas, e a Paraíuelo, no caso, e foi decisiva marcando nas quartas e nas semis. A Espanha que teve um time muito jovem, né? Fruto do grande trabalho na base também, campeão mundial sub-17, campeão mundial sub-20, e que mostrou muita maturidade ao longo dessa Copa com o time de cima também, né, Carlos? Sim, sim, a Espanha é aquilo que eu falei no outro vídeo. Eu acho que independente de quem ganhar, seria coroado um grande trabalho. O ciclo da Inglaterra, lembra a gente também não só falar da Espanha, o ciclo da Inglaterra foi muito bom. A gente vê isso pelo campeonato nacional lá da Inglaterra, tá sendo um dos mais fortes. Então passa muito pela liga, passa muito pela Sarina também. A Sarina faz um trabalho incrível. Não é à toa que bate ali na trave na segunda final de Copa do Mundo e ganhou ano passado Euro. Então, assim, é realmente um time muito bom, um elenco muito fechado ali. Claro que teve como que falam, alguns desfalques ali no começo e até durante. E a Sarina fez muito bem isso, ela arrumou certinho ali e foi crescendo durante a competição. E a gente tem uma Espanha, como você falou, né, campeã da base, uma base incrível, de verdade. Assim, eu vi um documentário esses dias falando sobre a base da seleção espanhola e é uma base incrível, que tem uma mentalidade interessante, que é aquilo, é a escola da Espanha, né, que preza por essa posse, que realmente está fazendo a diferença aí, a gente viu, e também
É um futebol que vem evoluindo, vem crescendo, vem ganhando bastante investimento. A gente vê pelo Barcelona, né? Atual campeão da Champions League. Então, é muito legal isso. Essa questão também da gente mudar um pouco de eixo, né? Antes era só Estados Unidos, que era o melhor futebol, e agora a gente consegue ver o eixo, né? Tanto do masculino quanto do feminino tendo ali, ali na Europa, sendo ali na Europa. É interessante. E, assim, eu acho que é uma final incrível, de verdade, incrível. Questão, acho que, de merecimento também e de trabalhos ali, investimento. Mas é isso, Essa questão do investimento, né, Carla, fica de lição pra gente, né? Não é esperar ter um time forte para investir, é investir para ter um time forte. Essa é a lição, né, que as duas finalistas mostraram pra gente. Exatamente isso. É trabalho ali de alguns tempos atrás, tanto da Espanha quanto da Inglaterra. E aí a gente vê França também, que investiu esses tempos e vem colhendo frutos. A gente viu a própria Colômbia, com o pouco investimento que tem, conseguiu estar numa geração incrível. Então, se tiver mais investimento, imagina. Imagina assim, se tiver muito investimento Com o nessas talento que a meninas. gente tem aqui, né? Exatamente, vai ser incrível. Aí a gente vai chegar numa Copa do Mundo, vai todo mundo bater de frente com todo mundo, não vai ter tradicional, não vai ter, enfim, vai ser só equipe. A gente viu muito isso nessa Copa. Eu acho que evoluiu bastante nesse quesito. E vai evoluir nas próximas Copas, porque eu acredito, e já está tendo bastante investimento, né? A gente viu aqui na Federação Brasileira falando que vai continuar investimento, a Colômbia também já tem questão de investimento. Então, é interessante ver isso, que as confederações elas estão entendendo que o futebol feminino é muito interessante e estão investindo. E a Copa de 2027, sério, eu já espero uma das melhores, até melhor que essa. A Quem sabe no tendência é próprio essa, Brasil, né? né? Tomara. Exato. Nossa, se vive o Brasil a Copa, muito feliz. Mas também cita a África do Sul, que são os grandes favoritos, por nunca ter sediado, né, uma Copa feminina, um continente, né, no caso. Seria muito interessante também, porque eu acho que a partir do momento que você traz uma Copa do Mundo para um Brasil ou para uma África do Sul, você começa a chamar a atenção para a modalidade, né? Então é muito interessante, realmente. Até para incentivar a prática por menino numa Exatamente. Copa. Tirou as palavras da minha boca, era exatamente isso que eu ia falar. Incentivar a prática no país, né? Porque o evento chama muita atenção e com certeza a partir dessa Copa do Mundo, muita gente vai abrir a mente, vai passar a acompanhar muito mais e eu acho que isso é um caminho sem volta, né? A cada Copa a gente vai ver mais gente acompanhando, assim como na própria Copa masculina, muita gente que não gosta de futebol se vê envolvida ali com o evento e se apaixona pelo jogo a partir de uma Copa do Mundo, né? Eu, por exemplo, comecei a me apaixonar pelo jogo a partir da Copa de 2002 pelo futebol. Tinha 6 anos de idade. Então, assim, é muito importante para a modalidade esse tipo de evento, enquanto mais centros subdesenvolvidos, digamos assim, a Copa puder acontecer, melhor. Mas voltando aqui então para a seleção espanhola, né? Eu vou dar minha cara a tapa aqui agora, Carla, porque eu pelo menos cheguei a criticar muito, né, a Eu seleção também. espanhola por finalizar bem menos do que poderia ao longo dos jogos, porque é um time de muita posse, mas que não conseguia muitas vezes transformar essa posse em chances criadas. Mas também mostra a eficiência, né, que esse time teve, mesmo finalizando pouco, né, conseguindo algumas vitórias contundentes. Foram 18 gols em 7 jogos. Imagina se finalizasse tudo que poderia. Resistiu mais de 100 minutos sem tomar gol e anulando esse fortíssimo time da Inglaterra. E um outro tema, né, que causou polêmica é que parte do grupo chegou a pedir a cabeça do técnico, né, Carla? Foram Exatamente. 18 atletas, inicialmente, né, 15, mas que ganharam um coro, né, de mais três, entre elas a Alexia, inclusive chegaram a pedir a troca do comando técnico. Dessas 18, só 6 foram à Copa do Mundo. Três delas, né, 3 das 15 iniciais que pediram dispensa. Então, a gente vê aí como foi contornado esse problema em prol do título, né? Apesar de tudo isso, né? Apesar de parecer até na comemoração ali do título que o técnico ficava um pouco distante, né, das jogadoras, ele utilizou 22 jogadoras ao longo da Copa, então tem muito mérito também, né, do técnico na conquista, né? Sim, sim, com certeza. Eu acho que tem. Mas eu acho que é importante também falar, foi assim, ele conseguiu ir mudando o time, precisou, na verdade, ir mudando o time, né? Porque uma coisa não acertava e tinha que fazer outra. A gente vê mesmo do Japão para a Suíça, o time muda muito, né? As funções elas mudam muito.
Então aconteceu isso, ele precisou ir mudando, encaixando o que dava certo, e aí ele conseguiu, né? A gente, talvez, por exemplo, contra a Holanda, eu não colocava a Espanha como favorita, eu colocava a Holanda pela forma que joga, achei que ia achar espaços nessa defesa, e é aquilo que eu falei, a Espanha cresceu demais, né? Foi criando casca, foi entendendo que o setor defensivo não era o melhor dela e que a posse podia salvar ela tanto ofensivamente quanto defensivamente. Então, assim, realmente criou casca, mérito também do treinador, porque essas mudanças elas precisam ser feitas assim com uma certa consciência, não é só mudar e boa. Mas é aquilo que eu acho que estava acompanhando a transmissão na Cazé TV, não sei qual transmissão você estava acompanhando, mas Também. a Juca também. Então, eu acho que você ouviu. Então, a Ju Cabral ela é bem assertiva quando ela fala: beleza, ganhou o título, parabéns, e é isso, a gente viu, né? Ele estava até um pouco tímido na comemoração, e eu acho que ele sente isso. Quase pediram, por favor, deixa eu tocar na taça aqui um Por pouquinho. favor, eu Aí tava ficou não menos de um bom. minuto com a taça na mão, deu um beijinho, já tiraram a taça da mão do Já. cara. E ninguém comemorou quando ele fez assim, então assim, a gente vê que o clima com ele não é interessante, né? Mas é aquilo que a Ju Cabral falou e eu acho que é interessante repetir, né? É assim, beleza, ganhou, tudo certo, perfeito, né? Campeão do mundo, entra ali junto com Noruega, Estados Unidos, Japão e Alemanha. Mas a gente precisa fazer uma coisa depois dessa Copa. Se houve assédio moral, se houve algum outro tipo de questões, essas questões elas precisam ser consideradas. E aí não é porque você ganhou uma Copa do Mundo que essas coisas elas precisam acontecer e que está tudo bem, né? Então essas coisas elas precisam ser revistas. E assim, ela perdeu muitas jogadoras que eu acho que poderia fazer até melhor, né? Por exemplo, a Map Leon, sou uma grande fã da Map Leon. Acho que ela, tanto assim na construção ofensiva como defensivamente, ajuda essa parte da defesa da Espanha, que poderia ser uma peça, né, se não fosse todo esse caos que aconteceu antes. É uma peça que poderia ter evitado muitas, assim, muitas mudanças ali, né? E talvez a posse não seria uma coisa tão frágil, né? O forte e o frágil ali da Espanha, pelo fato de perdesse essa posse, eu vi isso muito contra a Suécia, quando a Espanha perde a posse, ela fica meio perdida ali, e a Suécia consegue ir chegando. Então, assim, é basicamente isso. Eu acho que a gente ganhou tranquilo, mas tem questões que elas precisam ser revistas ali e não pode deixar só por isso, não. Achei engraçado o ato falha aí de você falar a gente ganhou, revelando a sua torcida, né? Que você já tinha declarado no último jogo. Eu vim aqui até com a camisa do Real Madrid, que era uma homenagem, né? Quando eu Os não tenho. vermelhinhos. É isso aí, como eu não tenho uma camisa da seleção espanhola e tal, eu vim com a camisa de um clube espanhol. Se eu fosse se eu viesse com a camisa do Barcelona, que também poderia ser, não seria tão o sentimento nacionalista assim, que a gente sabe, né? Que o Barcelona ele é muito mais um clube que defende as questões da Catalunha do que da Espanha em si, apesar de ter vários jogadores que atuam no Barcelona, inclusive dos dois lados, né? No lado da Inglaterra também tinha. Seria até Aham, mais simbólico, mas eu pensei nisso aí. sim, sim. Nossa, se a gente for ver, tem bastante jogadoras assim, que entraram em destaque ali nesse Barcelona, né? A Rolfo mesmo é do Barcelona, aí tem o Wash também, a Lucy Bronze. Nossa, muita ali da Espanha mesmo. Quem é? Acho que tem umas 7 jogadoras. A Aitana, a Alexia, agora eu não vou lembrar, mas assim, tem bastante jogadores ali. É, Inclusive, eles estavam falando, tem bastante jogadores do Barcelona, mas quem fez o gol do título foi a Carmona, que é jogadora do Real Madrid. Pois é, então, eu nem sabia, nem tinha essa informação, não tenho tanto conhecimento assim como você, Carla, mas então foi aqui em homenagem à É, Carmona. Fica então eu, como homenagem a ela, autora do imaginei gol que do eu título. tinha ficado comigo, pegou o Real Madrid da Carmona, enfim, achei que você tinha dado essa referência. Não, eu nem tinha, até muito obrigado por salvar então a escolha aqui do fardamento, né, para o vídeo. Inclusive, Carla, você lembrou aí do Barcelona, que foi o campeão, né, europeu, né, da Champions. Isso vai credenciar várias jogadoras a também é, é, pleitear o prêmio de melhor jogadora do mundo. E a gente teve algumas premiações individuais já no fim dessa competição, né, na Copa do Mundo. A Salma Paruello foi escolhida a melhor jovem. Eu achei perfeita a escolha, acho que a gente não tem muito o que discordar em relação a isso.
aqui já começam um pouquinho as polêmicas, né? Pelo menos do meu ponto de vista. A Mary Earps foi escolhida a melhor goleira. Para mim foi a Musovic da Suécia. E para você, cara? Eu gosto da muito por conta da regularidade dela. E aquilo que eu falei, a frieza dela, a forma dela jogar, aqui o conjunto da Inglaterra, para mim, é melhor. A Musovic, eu acho que teve ali a sua importância até pelos confrontos que a Suécia teve, né? Porque você teve um confronto contra os Estados Unidos, teve um confronto contra o Japão, contra a Espanha, que, meu Deus do céu, acabou sufocando um pouco ali. E aí depois contra a Austrália, apesar de, né, não ter sido tão exigido se a gente for ver nos outros jogos. Mas ainda vou de Earth muito por conta, eu acho, assim, muito por conta da regularidade. E, assim, eu gosto bastante dela, da forma como ela joga, da forma como funciona o conjunto ali da Inglaterra. Eu gostaria até de ver, assim, se a FIFA divulgar, a gente pode até depois colocar um comentário fixado, até para informar aqui no vídeo, né? Quais foram os segundos, terceiros lugares de cada premiação, porque na cerimônia ali eles só revelaram a vencedora, a melhor goleira, a melhor jovem, a melhor jogadora foi a Aitana Bonmatí, que inclusive essa semana foi elogiada até pelo Pep Guardiola, né? Disse que se apaixonou pelo futebol dela. Ela foi escolhida a melhor jogadora da Copa do Mundo. Eu acho que está em boas mãos, mas para mim foi a Alessia Russo, né? Mas como ela não foi campeã e saiu da final daquele jeito, né? No intervalo, dificilmente o prêmio iria para as mãos dela. Mas o que você acha aí? Tá em boas mãos também? Eu gosto muito da Aitana, acho que ela é importante não só ali para o Barcelona, mas para a equipe a Espanha, inclusive, de certa forma, apesar de tudo, gostei muito quando ela falou que ia voltar, acho que agregou muito ali, né, Espanha. Só que, para mim, a melhor jogadora ali, e a gente colocando talvez Inglaterra e Espanha, até porque chegaram na final, eu colocaria a Teresa, da Espanha, como eu falei para você antes em off, né? Também pela regularidade, pela distribuição, pela marcação. Eu acho que, se eu não me engano, minha memória é péssima. Foi ela que marcou a Lucy Bronze, eu não lembro. Mas assim, ela participa dessa jogada. Eu acho que ela participa dessa jogada para a Carmona ali. Se não foi o Então, para mim, desarme, ela recebe a inversão e pisa na bola para passagem da Carmona. Uma das duas coisas. ela participou da jogada. Enfim, mas assim, para mim é a jogadora mais regular. E aí eu falo regular porque esses jogos, todos os jogos da Copa do Mundo, a gente teve uma estabilidade. Por exemplo, a Aitana mesmo em jogos apareceu, outros jogos não apareceu tanto. Então, assim, para mim, a Teresa ela foi regular em todas as partidas, até mesmo contra o Japão, que perdeu. Então, para mim, eu colocaria a Teresa. É claro que aí tem outros critérios também que eles colocam e tal, mas para mim, a melhor jogadora da Copa do Mundo, pela regularidade que apresentou, por ter uma Copa, né, assim, um campeonato curto, eu colocaria a Teresa. Pois é, e para finalizar essas premiações individuais, né, a Hinata Miyazawa, do Japão, terminou como artilheira, então ficou com a chuteira de ouro, 5 gols marcados. Carla, eu tentei montar aqui a seleção da Copa do Mundo, eu vou passar os nomes aqui, você disse concorda, discorda, o que você mudaria, as menções honrosas, beleza? Goleiro a gente já falou aqui, né, eu coloquei a Musovic, você concorda com a FIFA de escolher a Harps, também quero fazer a menção a Mackenzie Arnold, né, da Austrália, que também foi muito boa goleira, inclusive naquela disputa de pênaltis contra a França, ela se destacou, até se adiantando algumas vezes e tal, mas no geral ela fez uma grande Copa do Mundo. Na defesa eu escalei a Browns da Inglaterra na lateral direita, a Bright também da Inglaterra na zaga, ao lado da Ille Stedt da Suécia, que é uma zagueira artilheira, terminou com 4 gols na Copa do Mundo, né? Só um a menos do que a artilheira. E a Olga Carmona não tinha como não ser outra na lateral esquerda, fez o gol do título e também fez o gol que levou a Espanha para a final. Mas antes da semifinal, no meu esboço ali de seleção, a Cachau e da França, quem estava escalada na lateral esquerda, seria a minha escolhida. Mas nesses 2 jogos finais, a Carmona roubou a vaga para ela. Não, eu concordo. Acho que a gente só vai discordar ali mesmo com o goleira, né? Por essa questão que eu já tinha falado, mas eu concordo. E aí a gente pode até mencionar a Greenwood. Eu acho que, na verdade, a parte defensiva da Inglaterra, Greenwood, Carter e Bright, elas são impecáveis ali, saída de bola. É claro que hoje elas sofreram em alguns momentos A ali, Carter fez uma grande final também, né, hoje? sei sim. Elas deu umas
como se fala, ela defendeu bem, ela foi bem firme ali nas defesas, nos cortes, mas assim, eu acho que dá para falar dessa zaga ali da Inglaterra, que é muito boa também, e concordo, assim, em geral, concordo com essa linha defensiva aí. Beleza, no meio campo eu escalei 3 jogadoras, né? Eu não escalei a Tereza para decepção aí da Carla, mas fica uma menção aí a ela, assim como a Hurd também da Holanda, mas eu escalei 3 meio-campistas, né? A Aitana como volante, a espanhola, a Rolfo da Suécia, inclusive você pode até contar aí, né? O que aconteceu no seu Instagram em relação a Rolfo, o Carla? Ai, E a a, Rô simplesmente viu meu stories, maravilhoso. Eu queria que ela tivesse curtido, comentado, mas assim, já pedi demais. Mas assim, sou muito assim, fã da Rofo. Ela que, né, tava meio machucada também, porque, meu Deus do céu, tem jogador machucado nessa Copa, é impressionante. E ela foi meio que no sacrifício, mas eu acho que até por isso ela conseguiu fazer uma boa Copa do Mundo. Conseguiu o bronze ali, né, com a Suécia, mais uma vez. E, assim, gosto bastante dela, eu concordo também. A Aitana, concordo também. Colocaria a Tereza ali no meio, porque, como eu já falei, por conta da regularidade dos jogos que fez. a minha terceira meio-campista foi a Miyazawa, né? Que foi artilheira, nem sendo atacante, então não tem como não colocar ela, mesmo tendo parado apenas nas quartas de final, mas o Japão estava fazendo uma grande Copa e muito por conta dela também. E aí no trio de ataque eu escalei a Alba Redondo, da Espanha, a Alessia Russo, da Inglaterra, e a Linda Caicedo, da Colômbia, que também que fez principalmente uma excelente primeira fase, me encantou a ponto de eu não ter conseguido tirar ela do time, mesmo tendo caído também. Ainda no top 8 da Copa, eu fiz aqui as menções honrosas da Diani, da França, a Raso, da Austrália, e até a Pope, da Alemanha, né, que marcou 4 gols, jogando só 3 partidas. Então também é uma menção importante. De repente, se a Alemanha segue em frente, consegue chegar ali pelo menos numas quartas de final, ela poderia ter sido artilheira da Copa, né? Era uma grande candidata, né? Eu acho que desde o começo falava da Alex Fox para ser uma candidata artilheira, porque assim, ela realmente é faro de gol, tanto na Alemanha quanto no Hofsburg, que é a equipe dela. Mas assim, eu concordo também, concordo. A Linda Caicedo, gente, depois daquele gol ali contra a Alemanha, aquilo foi lindo, de verdade. Acho que dos melhores momentos da Copa, mais lindos, porque assim, O gol da Copa, pra mim, né? o gol da Copa, para mim. Dela e da Kate McCabe também, aquele gol olímpico ali para mim também. Meu coraçãozinho falou, meu Deus do céu, que Copa maravilhosa. E Também ali tem. era só o começo, né? A gente nem sabia o que vinha pela frente. Então. Mas foram assim, golaços. Só teve golaço, na verdade. A gente teve aquele gol da Sanquer. É claro que, na minha opinião, Linda Caicedo e aí depois Kate McCabe com o gol olímpico, fica ali, primeiro, segundo. Foi o golaço. Pois é, se esses 2 gols, né? O gol olímpico da irlandesa e o gol da Caicedo não estiverem no Puskás, acaba o prêmio. Acaba, não tem como não colocar esses 2 gols, pelo menos ali naquela lista final que eles abrem para votação, né? Carla, quero te agradecer demais, né, por emprestar o seu talento, seu conhecimento, sua simpatia, principalmente sua disponibilidade para nós aqui do Pautas e Táticas, desde a convocação da seleção brasileira, né, desde antes da Copa começar, projetando como ia ser, quem são as favoritas, quem são as melhores jogadoras, o que a gente ia ter pela frente, passando pelo fim de cada fase, projetando a próxima, até hoje na grande final. Com certeza não seria a mesma coisa aqui para mim acompanhar essa Copa e fazer nossas análises sem você. Então, muito obrigado mesmo por toda a ajuda que você deu, todo o suporte. Deixa mais uma vez aqui, por favor, seus contatos, né, seus trabalhos, para quem quiser continuar a acompanhar o seu trabalho, suas análises de futebol feminino. Seguir te prestigiando, porque o ano continua, o calendário continua, tem Libertadores, semifinais de Campeonato Brasileiro, tem tudo aí pela frente para quem quiser continuar acompanhando a modalidade. Muito obrigado, Carlos. Primeiramente, quero agradecer, né, de poder estar falando sobre futebol feminino, analisando os jogos, analisando cada rodada. Foi uma Copa do Mundo incrível para mim, pessoalmente, foi uma experiência incrível. Eu consegui fazer cobertura, consegui analisar jogos, consegui acompanhar também, apesar, né, dos horários serem meio controversos, né, por ser de madrugada, consegui. Muito sono, né, mas consegui. Então, assim, só mesmo agradecer. É um momento, assim, gigante para mim. Poder falar sobre futebol feminino, ainda mais numa Copa do Mundo. Então, agradecer. Obrigado também para o seu público, né, que foi incrível também. E
E assim, gente, é aquilo. Eu vou falar aqui do BSF feminino, tá? Faço parte do cronista do BSF feminino. E a Copa do Mundo acabou, mas como o Nicolas falou, vai ter Libertadores, vai ter Paulistão, vai ter Brasileirão, vai ter assim, tudo pra gente falar sobre futebol feminino, falar sobre futebol de mulheres. Então, se você gostou da Copa do Mundo, continue acompanhando, continue consumindo conteúdo sobre o futebol feminino, porque mostra que você é interessante, né, fazer esses conteúdos, mostra que é importante o futebol feminino e a gente chegar em 2027 arrasando com a melhor Copa do Mundo, se Deus quiser, vai ser no Brasil, eu espero, que vai ser, assim, algo único, mas também se for na África do Sul não tem problema. Acho que tem que ser um dos dois para ser bom. Mas é isso, quero agradecer de coração por essa Copa do Mundo maravilhosa. Eu acho que a gente acaba fazendo parte dessa história, né? Dessa cobertura, das análises e de tudo isso que foi essa Copa de 2023. Pois é, a gente acaba participando da Copa assim também, né? Fazendo a nossa cobertura, dando espaço, repercutindo, fazendo as análises, deixando o público informado. É assim que a gente participa e vocês prestigiando o nosso trabalho. Então, @BSF Feminino também no Instagram, no Twitter também, Carla? Sim, no Twitter também. Para poder continuar acompanhando aí o trabalho da nossa Carla Diniz. Muito obrigado a ela e muito obrigado a vocês que acompanharam o vídeo até aqui. Continuem ligados no Pautas e Táticas. E até a próxima.